Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvo a Deus por poder estar aqui hoje ministrando, porque um dia eu tive um pai que cuidou de mim, e depois alguns pais passaram também a exercer a sua paternidade sobre a minha vida e me moldar. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, porque alguns pais acreditaram na minha vida. Amém? Então nós temos que acreditar em outras pessoas também. Amém, queridos? Depois de ver a pastora ministrar, pastor Humberto, pastor André, o negócio vai estreitando para quem vai pregar depois, sabe, irmão? A pressão é grande, mas Deus é bom, sabe? Glórias a Deus. Queridos, como todos estão dizendo, paternidade é deixar um legado, é ter passado algo para alguém e aquela pessoa um dia poder olhar para a tua cara, como o pastor Humberto usou o exemplo, e isso é algo que fortalece muito, queridos. Pode ter certeza que o dia que você está mais abatido, mais triste, cabisbaixo, vem alguém e fala assim: puxa, pastor, obrigado pela tua vida, obrigado, irmão, porque aquela palavra que você falou para mim mudou a minha história. Aquilo, você pode estar no chão, te levanta, porque quem é pai sempre vai escutar uma palavra dessa. Amém? Então acredite, vale a pena lutar por esse legado que o Senhor nos deu, matar o nosso ego, matar a nossa vida humana que nós temos para poder fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Amém, queridos? Eu queria convidar você já a abrir a tua Bíblia, deixar ela aberta. Mateus capítulo 16. Já deixe aberto comigo aí, por favor. E mediante isso, falando de legado, nós entendemos que, como a pastora falou, nós temos um pai natural, só que o maior exemplo para nós e a maior sobre todos os outros é o nosso Deus Pai. Vendo Humberto falar, ministrou muito ao meu coração, né? Pastor André ministrando, e Deus colocou algo para que eu falasse também, que eu creio que todos aqui como líderes, se você veio aqui é porque você é um líder, todos passam por problemas, todos passam por dificuldades. Muitas vezes nós somos ofendidos com palavras, com atitudes de irmãos, e muitas vezes o nosso eu quer gritar. Eu lembro uma vez quando o irmão me ofendeu, não diretamente a mim, mas através de uma conversa pela internet com um outro pastor, e aquilo, na hora que eu fiquei sabendo que o pastor me contou, eu liguei para o bispo. Na hora estava saindo da minha casa para ir para a casa do irmão, eu não ia lá orar por ele, eu queria matar ele. E eu liguei para o bispo falou: entra para dentro da tua casa. Está na onde? Eu falei: estou saindo aqui, pastor, porque eu vou na casa do irmão aí, sabe? Contei a história para ele. Ele falou: entra para dentro, porque entrar para fora não tem como. Você foi uma filosofia forte. Nem o Sirineu teve uma dessa. E aí o bispo então falou para mim: Deus vai te entregar ele. Irmão, eu tomei a palavra do meu pai e entrei para dentro da minha casa, obediente, porque senão eu ia matar o irmão, sabe? E naquele dia então, à noite, aquele irmão voltou na minha casa e falou: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor, porque eu expus o senhor, falei do senhor, e começou a falar, vomitar tudo. E eu falei: glória a Deus, porque se não fosse o meu pai me ensinar, eu tinha matado um irmão, e vou prestar conta dele. E hoje ele está bem, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu falar algo para vocês. Me assustou muito um tempo, quando até o Borges estava ministrando, pastor Borges, pastor, que ele disse que se a nossa igreja, nós como pastor, não levarmos a nossa igreja a reinar, nós também não reinaremos. E daí, lá em Tapejara, o pastor de lá tem a fama de ser brabo, mas não sou brabo, eu falo que brabo é cachorro. E eu falo para eles: irmão, é porque eu aprendi e entendi o cuidado que eu tenho que ter pela igreja que o Senhor me confiou. Então eu não brinco de ser igreja, não brinco de ministrar a palavra, não brinco de ler Bíblia, porque aconteceu coisas em minha vida que me levou a entristecer muito
E é a respeito disso que eu queria ministrar um pouco a todos vocês, para que possa gerar isso em vocês como foi gerado no meu coração. Porque muitas vezes, queridos, eu já pensei em parar. E eu creio que muitos aqui, bispo, chegaram aqui hoje e falaram: eu vou no EPL para mim ter um renovo, porque eu não quero mais. E quando olhamos para essa situação de não querer mais, você vai conversar com as pessoas: por quê? Ah, pastor, você fala, nós cuidamos, vamos atrás, as pessoas não querem nada com nada. E isso tem feito mal para pessoas, como um dia fez para mim. Quantas vezes eu entrei no meu quartinho, sem minha esposa saber, e chorava e falava: Deus, fala comigo, porque eu não estou aguentando mais. Eu falei: pastor, Senhor, não sei se eu sou covarde, né? Mas Moisés, eu até usei a Bíblia, falei: Moisés também falou um dia que não estava aguentando o povo. Eu falei: se ele falou, eu vou falar também, porque ele tinha moral com o Senhor. E aí então, irmão, foi onde me ligaram, fui fazer uma visita. Sabe aquele dia que você não prega nada para ninguém? Eu só sentei, irmão, eu estava tão desanimado aquele dia, que a irmã sentou na minha frente, o bispo começou a falar. Eu falei: ô mulher, se você soubesse o que eu estou passando. Mas só escutei ela. Ela olhou para mim e falou: pastor, o senhor não sabe o bem que o senhor me fez hoje. Eu falei: nem falei nada. Aquilo, irmão, eu falei: sim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez só escutar uma pessoa e ela me ensinar para que o Senhor me chamou de verdade. As lutas virão, os desânimos virão, mas o Senhor diz assim: ó, tem bom ânimo, porque o que você passou, o que você está passando, eu passei até pior. E mesmo assim suportei até o fim por amor a vocês. Pastor Humberto falou que Jesus não tinha sabedoria de Deus com 12 anos. Realmente, ele veio como homem e suportava como eu e você suporta, amém? Amém? Alguém pode dizer: mas pastor, depois do batismo o Espírito veio sobre ele. Deixa eu te perguntar, você também não tem o mesmo Espírito? Então ele disse: a obra que eu comecei vou findar com vocês, por isso vos chamei para uma grande obra. Quem está aí, diga glória a Deus. Fala para essa pessoa ali no teu lado, fala: Deus conta com você. Amém. Pastor Humberto, quando o pai briga e você vem chorando, eu lembrei ali, o pai fala: engole o choro. Aí eu falei: meu Deus. Entenda algo, irmão. Jesus nos comissionou para uma grande obra. Jesus foi o maior exemplo, o exemplo perfeito de nós olharmos, basearmos e entendermos. E quando fomos chamados, Jesus, irmão, ele não teve filhos, mas ele gerou filhos. Jesus, ele não teve filhos, mas gerou filhos para o Pai, porque ele disse: vim como primogênito, mas volto, vim como unigênito, mas volto como primogênito, porque após mim, eu fui enviado pelo meu Pai, para fazer com que meus irmãos olhem para o meu Pai e seja filho também. Entenda algo, queridos. Jesus em todo momento nos evangelhos, ele comissiona os seus discípulos em treinamento, passando um legado, passando uma paternidade de liderança, de como cuidar da sua igreja, de como direcionar a igreja. Nós olhamos lá para Mateus capítulo 10, ele vai contar a história de quando ele chama os 12, depois de chamar os 12, ele fala: ó, vai por toda a circunvizinhança, ministrar e falar sobre o reino, cura os enfermos, expulsa os demônios, mas não leva alforje, não leva espada, não leva nada. Em outro momento depois ele já fala: agora você já vai levar a espada, agora você já pode levar o alforje, você já pode levar a bolsa. Todo momento Jesus ensinava os seus discípulos de como deveria se cuidar da sua igreja. E o problema é que nós olhamos para essa situação no dia a dia, depois de um EPL como esse, eu creio que já está marcando e vai marcar muito mais. Você volta para a cidade cheio do gás, nós vamos multiplicar a célula, mas vai passando os dias, irmão, aquilo vai ficar como se fosse normal de novo na tua vida. Vai se virando rotina. Não é porque queremos, mas o dia a dia faz com que isso se torne nossa vida. Já fazemos célula, não por tanto amor, mas fazemos porque eu tenho que ir lá naquele dia ministrar. Porque estamos esquecendo do que Jesus, da forma que Ele quer que nós cuidamos. E olhando para isso, eu li aqui o texto de Mateus capítulo 16,
versículo 21, queridos, até o 25, vamos ler lá comigo, por favor? O irmão é ligeiro aqui, hein? Glória a Deus. Quem achou aí, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer: desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha para mim, queridos, por favor. Quando eu olho para esse texto, Deus, ele não dá a sua preciosidade para a multidão. Deus não dá a sua preciosidade para ocasionais. Deus, o que Ele tem de melhor, Ele dá para discípulos, para aqueles que seguem os seus passos, para aqueles que aprendem o seu legado e se colocam à disposição de fazer aquilo que Ele mandou. E quando olhamos para o texto, irmão, em Lucas, a mesma história, a Bíblia vai dizer que Jesus chega aos discípulos e pergunta: o que estão dizendo de mim? Aí os discípulos respondem: estão dizendo que o senhor é João Batista, estão dizendo que o senhor é um dos profetas, estão dizendo que o senhor é Jeremias, estão dizendo que o senhor é Elias. Aí ele faz uma segunda pergunta: e vocês? O que vocês estão dizendo de mim? Uma coisa é multidão dizer, outra coisa é filho, discípulo, aquele que tem o DNA em si dizer. E Pedro disse: eu falei que o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus então naquele momento diz: Pedro, não foi nem carne nem sangue, mas foi o Espírito do Deus vivo do meu Pai que te revelou. O interessante nesse momento, irmão, nós vemos o Pedro, Tiago e João. Vamos usar aqui que todo mundo está falando do Pedro, Tiago e João. Eram os caras que verdadeiramente amavam Jesus, andavam com Jesus, estavam dispostos. Eu vi hoje pela manhã, conversando ali com os irmãos de Foz, o Malaquias chegou e falou: pastor, o senhor é muito doido, o senhor vai pular lá de cima do púlpito hoje. Ele falou assim: ainda que ninguém vai segurar, eu e ele nós vamos lá. Porque discípulo é assim, irmão. O pastor vai falar, o discípulo, não importa o que está acontecendo, ele vai entrar embaixo e falar: eu estou contigo. Eu olho aqui, Jesus falando da sua morte. Por quê, irmão? Porque esse Jesus não morreu só pelos nossos pecados, pastora Dani, mas Jesus morreu para poder dar vida à igreja. Jesus, ele morreu para poder falar: a igreja agora continua o que eu comecei. E quando frisamos nisso, Pedro vai chegar até Jesus e falar assim: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Porque ele amava, ele não estava sendo hipócrita. Ele: Senhor, por que o Senhor tem que passar por isso? Tem compaixão de ti, está mostrando o amor por Jesus. E naquela hora então o cara está mostrando o amor, e Jesus olha e falou: para trás de mim, Satanás, ô meu adversário, você está querendo atrapalhar aquilo que o Pai já me comissionou a fazer? Eu não vejo a maldade de Pedro, mas eu vejo um amor, que é o amor que muitas vezes nós estamos tendo pela obra de Deus, um amor natural, o amor filéu que o pastor André acabou de falar. Mas Jesus está dizendo: nós não podemos ter esse amor natural, porque quando tratamos as coisas de Deus natural, o diabo vai entrar. Quando tratamos as coisas de Deus, tratamos a nossa célula, ministramos naturalmente, vamos ao culto naturalmente. Oh, irmão, vai ter oração tal hora. O irmão chega com ânimo, né, irmão, para orar? Pai do Senhor, irmão, vamos mandar fogo? É, né, pastor? Irmão, sinceridade, dá vontade de olhar e baixar a cabeça e falar: irmão, vai embora, antes que eu olhe de novo para você. Dá vontade. E isso que traz o desânimo, porque tem um monte de gente cheio de gás, mas tem uns outros que tomam o teu gás.
Acredite, irmão, em algo que o Senhor ministrava ao meu coração. Fazer a obra de Deus, nós temos que fazer com o amor ágape, com o amor verdadeiro, como o pastor André falou. Porque se fazemos com o amor natural, nós iremos atrapalhar a obra de Deus. Porque tem pessoas cuidando de célula para poder ganhar nome. Aqui não tem, pastora. Tem pessoas trabalhando firme porque eu quero ser discipulador. O pastor, por dia que falar, ele vai falar o meu nome lá na frente. Jesus vai dizer: não vos conheço. Que tipo de obra nós estamos fazendo com Cristo, irmão? Será que fazemos verdadeiramente com o amor que Jesus nos ensinou a amar? Um dia eu escutei de uma pessoa assim, falou para os outros, porque para mim não falou. Eu era merecedor de ser isso. Aí a pessoa me contou, eu falei: só dele falar que ele é merecedor, ele já disse que não merece. Porque Jesus disse: se eu falo o meu testemunho por mim mesmo, não tem valia, deixa que os outros falam do meu testemunho para eles. Deixa que as minhas obras me sigam. Entenda algo, irmão. A igreja hoje, nós, vivendo vida de celular, cuidando, liderança, dando a vida, nós vemos os desgastes, as lutas, e isso tem feito com que, ao invés de nós fazermos a obra de Deus com esse amor tremendo que o Senhor quer que nós fazemos, nós começamos a fazer com um amor natural, como Pedro demonstrou a Jesus. Jesus quer dizer que a nossa obra não tem que ser uma obra natural, ela tem que ser uma obra espiritual, porque se fosse natural não precisava de igreja, já tem um monte de gente, psicólogo, para tratar dos outros por aí. Então quando nós olhamos para isso, irmão, eu vejo que Deus está dizendo: a minha igreja, os meus líderes e aqueles que um dia assumiram, corresponderam com o meu chamado, tem que colocar mais amor naquilo que está fazendo. Eu lembro, até pedi para o Bispo Júnior a liberdade para poder falar ali, comentei com ele agora rapidamente, que me veio à memória. O dia que fizeram o aniversário do bispo aquela vez, foi maravilhoso. O povo fez com o maior amor, porque amam de verdade o bispo, né? E aquilo foi a palavra do Bispo Júnior foi aquele dia para mim, eu falei: é melhor do que foi pregação de 2 horas. Fizeram tudo da forma mais perfeita, irmão, o aniversário que todo mundo queria ter. E o pessoal fez por amor a ele. Só que daí ele pegou o microfone, era a mesma coisa que dar um balde de água fria, mas o povo entendeu o amor dele falando. Falou: irmãos, tudo isso é muito bom, tudo isso é agradável aos olhos do homem receber, tudo isso que vocês estão fazendo, mas vocês querem me agradar? Façam a obra e me ajudem a levar o evangelho em Cruzeiro do Oeste, para nós ganharmos Cruzeiro do Oeste para Jesus. Aquele dia ele ministrou o amor de Deus na minha vida, sem chegar perto de mim. Eu falei: Senhor, me ensina a amar um pouquinho como esse homem ama essa obra. Como outros pais espirituais que eu tive, até o Bispo Júnior um dia ligou para mim e falou: Diego, onde você está? Eu falei: adivinha, pastor? Recém-convertido, dia 1º de janeiro, onde eu ia estar? Aniversário do pastor Meirelles, aí acho que eu ia estar na onde? Estava lá na casa do homem, né? Aí o bispo me ligou, eu tinha autoelétrica naquela época, e o Bispo Júnior queria dar uma volta de jet ski, e a bateria do jet ski dele estava lá em casa, na minha oficina. E aí eu peguei, e ele ligou: você está na onde? Eu falei: ah, pastor, você está de brincadeira, né? Aí ele falou: não, é que eu precisava e tal. Aí eu falei: não, bispo, estou descendo. Sabe o que o bispo falou para mim? Diego, suga esse homem, porque o que ele faz, você não vai achar em muitos homens o que ele faz. Faculdade, teologia não ensina o que ele ensina. Um homem que, quando os seus filhos fazem aniversário, ele não vai, só manda a esposa, porque ele fala: o tempo que eu estou lá na casa do... Estou falando que todo mundo tem que fazer isso aqui não, tá, irmão? Mas ele falava assim: o tempo que eu estou na casa dos meus filhos festando, tem pessoas vindo na minha casa e estão sendo libertas pelo nome de Jesus Cristo. Um homem que entendeu o chamado, um homem que renunciou tudo à obra do Senhor. São meus pais, viu, irmão? Tem um monte de pai, e tudo do bom. Quem tem pai bom, diga glória a Deus.
Esse Irineu anima os caras a pregar. Irmão, mas entenda, olha o versículo 24, olha o princípio da igreja que Jesus estabeleceu para nós e falou: filho, esse é o padrão que os meus líderes têm que viver, para que a minha igreja seja uma igreja desejável. Olha lá, versículo 24, então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante, quando fala negar-se a si mesmo, é negar o seu eu, negar suas vontades, para poder fazer a vontade daquele que te chamou. Entenda algo, mas o problema é que hoje nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de opiniões, de preferências, de como fazer. Foi nos dado uma visão, eu creio que Deus fala com o anjo da igreja, como está em Apocalipse, e o anjo da igreja se chama Bispo Júnior. Deus deu uma visão, mas sempre tem uns abestados, pastor, que está no meio. Mas eu tenho uma forma melhor, por isso que nunca cresce. Eu ando na nuvem, irmão. Ó, e eu estou aqui. Se a nuvem anda, eu ando. Se a nuvem para, eu paro. Porque sabe o que, irmão? Quem anda embaixo da direção de Deus, esse vai prosperar. Quem está aí, diga glória a Deus. Entenda algo, irmão. Eu queria que você entendesse que Jesus disse: tem uma forma de andar. Não é da tua forma, não é do teu jeito, não é da forma que você pensa. Eu já dei a direção, eu já dei a forma de fazer. Só faça isso. Como a Bíblia diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, partiu o pão de casa em casa. E lá no final ele vai dizer assim, ó: e o Senhor acrescentava àqueles que iam de ser. Sabe quem cresce, irmão? Quem anda embaixo da obediência. Irmão, por experiência própria, pastoreando igreja, sem medo de errar. Sabe quem não é os que falam mais bonito. Tem uma irmã em Tapejara, ela é uma das zeladoras da igreja, a irmã Vanilda. Irmão, para você ver ela conversar, você olha para ela e brinca com ela, fica assim, ó, o máximo da risada dela é assim, ó. Fala: irmã, você fala de... pastor Humberto conhece ela. Irmã, mas como conversar, eu brinco muito com ela. Só assim, bispo. Aí eu falei, aí um dia a discipuladora dela, o discipulador chegou e falou: pastor, não, vamos colocar ela de líder. Eu catei e falei: irmão, mas será que ela vai falar? Né? Acredite, irmão, eu estabeleci lá que um líder poderia ter só 2 células, pastor. Mais que 2 não poderia, porque senão tornaria cansativo para eles poderem cuidar, né? Ela falou: pastor, não tem problema não, eu quero 3. E vai lá ver qual que é as células que crescem lá em Tapejara. É aquele, não é só ela não, irmão, tem vários. Mas eu falo assim, os que crescem é os que andam embaixo de uma direção. E Deus deixou uma direção para a igreja dele andar, mas existe alguns ainda que está cheio de si mesmo, querendo tomar outra direção e quer que a igreja do Senhor cresça. Mas pastor, a igreja está crescendo com a minha direção. Com a tua força, mas vai chegar uma hora que vai morrer. Porque só permanece aquilo que Cristo edifica. Aquilo que o homem edifica não permanece. E tudo isso, irmão, tem feito pessoas ficar frustradas. Aí você vai cuidar de alguém, pastor, as pessoas, vem aquelas pessoas para o encontro, elas vêm para a célula, aí você dá direção, você fala com ela, e as pessoas não querem saber de nada, saem, somem, nunca mais voltam. Aí as pessoas falam: ah, pastor, eu estou desanimado, eu escuto isso, escutei várias vezes, e eu orava a Deus falando: Deus, por favor, me dá uma direção, me falar com essas pessoas, estão frustradas, porque estão tentando cuidar da tua obra e não estão conseguindo. E algum deles ainda chega e fala assim: pastor, a obra está pesada. Eu falei: irmã, então tem algum problema. Então você está fazendo a tua obra, menos a de Deus, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve, e a obra dele não é pesada. E começamos a conversar, e você vê que as pessoas hoje estão entristecidas, abatidas, não estão vendo o que queriam ver acontecer. Mas sabe por quê, irmão? Porque nós temos perdido a essência do que é cuidar das vidas de verdade. E o Senhor ministrando no meu coração, até para o EPL, que isso Deus começou a falar comigo, pastor, alguns dias atrás. E o Senhor me falou: sabe por que as pessoas se frustram? Porque falta amor. O amor verdadeiro. Porque as pessoas pecadoras hoje estão vindo até nós. E esses pecadores, nós chamamos de pecadores, né? Os ímpios. E eles chegam, nós ministramos, cuidamos, levamos para o encontro. Até alguns fazem consolidação quando fazem.
Aí a pessoa não quer nada com nada, volta a fazer tudo de novo, pinta e borda no mundo, vai para a igreja no domingo. Aí ficamos frutados, falou: pastor, eu preciso levantar a líder, mas aquele cara não quer nada com nada. E nós já começamos a descer o pau em vez de amar e continuar perseverando. Eu lembro disso, irmão, quando eu me converti. Quantas vezes eu fui na casa do pastor Meirelles chorar? Um dia eu maltratei a minha esposa dentro de casa, recém-convertido. Peguei a bis dela num domingo de manhã. Saí de casa para não pegar ela no soco. Porque eu era nervoso, agora eu não sou mais. Mudei, o pastor André disse que isso é mudança, é fruto. E aí, então eu peguei a bis da minha esposa, peguei até a bis dela e saí. Aí no meio do caminho eu falei com Deus, Deus falou: vai na casa do pastor Meirelles. Eu falei: vou, chorando. Na hora que eu cheguei lá, subi aquela escada, a hora que eu levei a mão para bater na porta, bispão, ele abriu a porta, falou: entra, filho. Eu estava orando, Jesus falou que você estava vindo. Porque o pai, irmão, ele sabe o que o filho sente ainda que não esteja perto. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu creio que muitos começaram a sentir alguma coisa, lembrando de alguns irmãos de lá, né? Entenda algo. E ele ministrou, falou: filho, essa teve uma briga na tua casa. Nem contei a história, ele já sabia, irmão. Falei: credo, o Espírito Santo é um X9, né? Conta tudo, irmão, sai pra lá. Você está aí, amém? Entenda algo. E eu comecei a olhar e ele cuidava de mim. Aí chegou uns dias que eu estressei com algumas pessoas e não conseguia mais, pastor. Eu comecei a apedrejar as pessoas por não quererem. Achamos que somos curados e as pessoas vinham arrebentadas para nós cuidarmos delas, abraçamos elas. Nós começamos a apedrejar em vez de amá-las. E o Senhor um dia ministrou no meu coração: foi dessa forma que fizeram com você? Foi dessa forma que te trataram o dia que você foi lá na casa dele? Eu falei: foi não, Deus. Ele falou: então muda. E então, queridos, o Senhor me levou a olhar o texto de João, capítulo de número 8, pastor, aonde conta a história, nós sabemos disso, da mulher que foi pega em adultério. E quando pegaram a mulher em adultério, levaram até Jesus, com a intenção de pegá-lo, não é assim, Sirineu? Vamos ver se ele vai negar a lei. Mas se mandar apedrejar também, ele não é o Filho de Deus que ama? Jesus abaixou, começou a escrever na areia, como está na Bíblia. Depois ele se levantou. E Jesus, com a simples palavra, no versículo de número 7 do capítulo 9, ele vai dizer assim: ó, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele se inclinou novamente. Quando ele se levantou, não tinha mais ninguém, sumiu todo mundo. E ele perguntou: cadê os que te acusam? Ela falou: ninguém ficou. Entenda algo, irmão. Jesus sabia da lei, e Jesus sabia também do pecado da mulher. Mas o que ele fez, irmão, foi levar luz aos corações dos pecadores, para que eles mudassem de vida. Sabe o que está faltando para nós? Trazer luz para a vida das pessoas, em vez de pedrada e condenação. Jesus ensina com a vida da mulher do fluxo de sangue, dizendo, para a mulher adúltera, dizendo assim para a igreja, para mim e para você hoje: filho, em vez de apontar o dedo, de apedrejar e julgar essa pessoa, leva a luz para ela, que você vai mudar a vida dela. Porque no versículo 12 do capítulo 9, depois que ele conta a história, vai dizer assim: ó, eu sou a luz do... Quem me segue não andará em... Sabe o que as pessoas precisam, irmão? De luz da palavra. Porque os homens estavam prontos a apedrejar e a lei mandava. Só que quando Jesus trouxe a luz, eles se enxergaram e viram que estava na mesma condição da mulher. Sabe o que Jesus quer dizer para mim e para você hoje, filhos? Em vez de apontar o dedo e condenar, julgar as pessoas, olha para eles e veja que você muitas vezes está na mesma condenação deles. E ame eles como deve se amar. Irmão, olha para mim. Muitas vezes nós somos muito negligentes com a palavra do Senhor, pastor André. Queremos julgar as pessoas porque achamos que somos bons. Mas Jesus fez olhar e falou: você não era assim, filho?
Hoje os irmãos chegam em mim e falam: pastor, estou pregando, aquele cara dá um trabalho. Eu falo: você não deu não, você foi uma benção aqui comigo, né? Você chegou perfeito aqui, né, irmão? Esse dia eu peguei uma menina lá que ela falou assim: pastor, o ônibus passava na frente de casa, e os irmãos iam lá me chamar na porta de casa, eu apagava a luz e ficava quietinho para ninguém fazer que eu não estava. Aí depois ela foi no encontro, começou a cuidar de uma pessoa. E ela falou: pastor, é difícil, né? Eu falei: é, fácil, só amar. Ela falou assim: eles dão muito trabalho. Eu falei: você entendeu não? Você foi uma... Eu falei: irmão, quantas vezes tentaram pregar Jesus para você? E você às vezes era ignorante como eu, falava assim: já tem Jesus, irmão. Fumava maconha, cheirava cocaína e falava: tinha Jesus. Você está aí, irmão? Quantas vezes estamos agindo da mesma forma? Queremos hoje viver uma verdade que muitas vezes nós não vivemos. Nós queremos colocar um jugo nas costas dos outros que mesmo nós não conseguimos cumprir. Jesus está falando: filhos, passa a olhar para a minha obra diferente, passa a se envolver com a minha obra diferente, com o amor que verdadeiramente eu quero que você tenha, de se entregar, de tomar a sua cruz e seguir a mim, negar o seu eu, negar a sua vontade, negar tudo o que você tem, para que as pessoas possam ter luz na vida delas como chegou a luz até você. Quem está aí, diga glória a Deus. Aí eu comecei, falei: resolvi meu problema do pecador, pastor. Só que eu era uma pessoa muito desorganizada, não tinha ordem. E eu vejo muitas vezes nos liderados algumas desordens que eu sou desordenado. E nós muitas vezes queremos cobrar das pessoas a organização que nós não temos. Irmão, cá entre nós, os pastores, eu não sei como que é com eles, mas como é difícil você pegar o nome do povo, né? Quando vai fazer algum evento. Irmão, é até quarta-feira, o povo vem no sábado. É só lá, né, pastor? É só lá. Nós queremos ver a glória de Deus, mas somos desordenados, desorganizados. E Deus está dizendo: a forma de cuidar da minha igreja é simples. Ame o pecador, irmão, como ele deve ser amado, independente de qualquer problema. E outra, aprenda a se organizar, porque daí a minha glória vem sobre a tua vida. Sirineu, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus chamou o povo e falou: vem aqui todos famintos, que agora eu vou entregar pão para vocês. Não. Ele falou: se organiza de 50 em 50, de 100 em 100, então vai multiplicar o pão. A multiplicação só vem, irmão, quando nós aprendemos a se organizar no reino dos céus. Pastor Aval, lá não acontece isso, só lá em Itapejara. Amém, irmãos? Eu ia falar um negócio, deixa eu ficar quieto, pastor. Vou contar só para o senhor. Tem um irmão lá que usa calça de mulher. Entendi nada, Sirineu. Irmão, entenda algo que eu queria dizer para vocês. Nós pregamos a mensagem, ou o ministro do domingo, a mensagem é enviada aos líderes. Tem líder, irmão, que não sequer pega a mensagem para poder ler antes, para se preparar para ministrar. Desorganizado. Aí nego fala assim: pastor, a mensagem que o senhor pregou, a glória vai descer na célula hoje. Chega lá, é frustrado, pastor, porque não aconteceu nada. Sabe por quê? Desorganizado. A Bíblia diz que o reino das trevas muitas vezes é mais prudente que o da luz, porque o da luz é todo desorganizado. Nós queremos fazer encontros com Deus de qualquer jeito e queremos que a glória de Deus manifeste. Irmão, acredite, se o altar não estiver edificado da forma certa, o fogo não desce. Deus está dizendo: a minha obra tem que amar como eu amei. Não é fácil, irmão, mas para entrar no reino é dessa forma, porque ele diz assim: ó, amar quem te ama é fácil, qualquer um ama. E amar quem te odeia? Princípio para o reino. Porque Jesus amou nós ainda sendo pecadores, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5. E nós queremos viver ao contrário, pastor. Organização, queridos. Nós não temos tido organização. No culto, as pessoas deixam tudo para a última hora. Pastor chega para alguns aí por aí e fala: irmão, vai você agora fazer a abertura? Irmão, vai você fazer isso agora? Irmão, tem que ser organizado.
Eu estava até sério, pastor, agora. Nós queremos ver a glória de Deus, irmão, sem a nossa vida estar organizada com Deus. Deus está falando que a minha igreja, para poder crescer, tem que ter amor verdadeiro e que tem que ser organizada. Porque se não tiver organização entre meus filhos, de maneira nenhuma vai ver a minha multiplicação. Outra coisa que o Senhor ministrava no meu coração, para nós podermos não ir muito longe, daqui a pouco eu creio que vai chegar um papel para mim. Porque o pastor Humberto recebeu um bilhete em hebraico. Eu também não entendo essas escrituras. Eu queria dizer para você, irmão, que Jesus nos chamou para fazer a diferença, não para ser igual aos outros. Porque para ser igual todo mundo consegue ser, mas para ser cristão tem que fazer a diferença. Sabe quem faz diferença? Quem tem um brilho diferente, quem verdadeiramente vive aquilo que Jesus diz, aquele que verdadeiramente pegou a paternidade de Deus sobre a tua vida e começou a desenvolvê-la para que a glória de Deus possa ser vista. O Eliseu passava na rua, a mulher dizia assim: ó, ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas olham para mim, para você e dizem assim também? Porque às vezes, irmão, eu falo assim, subir num púlpito e fazer uma mensagem, ministrar, irmão, eu não sou dos melhores, mas eu vejo assim que tem gente que faz com excelência, mas você não consegue ver a vida de Deus no dia a dia da pessoa. Tem pessoa que vai na célula, irmão, faz o negócio acontecer melhor que no culto. Na sua reunião fala que os líderes ficam transtornados, ficam impactados com aquilo, mas no dia a dia fala: pastor, meu líder não vive. A coisa mais triste foi chegar numa pessoa, bispo, e eu ouvi uma pessoa falar assim para mim. Falei: irmão, você tem que fazer assim, assim. Ele falou: pastor, por que eu vou fazer se o meu discipulador não faz? Aí eu te falo, irmão, o que ele está fazendo lá? Cheguei hoje cedo para tomar café no colégio. Vieram uns irmãos em mim e falaram: pastor, deram trabalho a galera de Itapejara ontem à noite. Falei: como que é? Falei: repete. Me dá o nome, porque ele vai embora agora. Aí fui descobrir que não era Itapejara. Porque se for Itapejara, minha galera sabe, ele ia embora hoje, pastor. Sabe por quê, irmão? É igual o dia que eu fui ministrar num colégio, pastor. Tem um colégio lá, qual que é o nome daquele colégio terrorista lá? 11 de abril. À tarde, irmão, diz que é o pior lugar para se estudar na vida. Esse colégio à tarde lá, só, pra você ter ideia, os alunos roubam as câmeras, quebra a porta, faz tudo. E me chamaram para ministrar lá um dia. E eu fui. Um monte de adolescentaiada que não para por nada. Aí a diretora falou: ó, vê se você consegue aí meia hora fazer eles ficar em silêncio. Eu falei: deixa comigo, vou tentar. Aí eu preguei 1 hora. Porque disse que tem que ter dobro, né? Multiplicar, deu 5, ganhou 10. É assim. Aí aquela juventude ficou tudo assim, eu vendo e eu contando, né, irmão? E eles ficou atônito olhando. Aí a diretora acabei de ministrar, a diretora chamou na sala. E aí a diretora chamou eu para conversar e começou a falar para mim, falou: nossa, parabéns, ninguém nunca conseguiu fazer isso aí. Eu falei: amém. Aí eu vi que ela veio com a intenção boa, mas depois eu vi que ela deu lugar. E o diabo entrou, sabe? Ela falou: pastor, eu vi lá nas redes sociais que a tua galera lá fez a casa de milagres. Que bonito, jovens ministrando. Eu falei: é lindo, né, irmão? Minha galera é show. Aí eles pegou e falou assim, falou: só que ajuda nós. Eu falei: ajudar nós como? Ela falou: ensina alguma coisa para eles. Eu falei: não entendi, repete. Aí eu já fiquei vermelho, né? Aí ela pegou e falou assim para mim: porque os jovens de vocês lá dão um trabalho aqui no colégio, pastor? Olha a pergunta dela para mim: pastor, o senhor não ensina nada? Aí eu sou pai, né, pastor? Aí eu falei: professora, diretora, sei lá o que você é. Na hora eu até perdi a noção do que ela era já. Eu já tinha perdido tudo, não sabia mais nem o que ela era. Aí eu falei para ela assim, eu falei: Deus, dá uma daquela de Jesus que ele sabia sair, né? Aí ele deu. Aí eu olhei para a professora assim e falei: minha querida, todos que estudam com você se formam na faculdade?
Ela falou: não, mas eu ensino. Eu falei: eu também. Na igreja eu ensino um caminho, mas só anda quem quer nele. Porque o Pai, glórias ao Senhor, eu cheguei na igreja e falei assim: irmão, senão chega o papel, Sirineu. Eu estou olhando o relógio, tá, pastor? Cheguei na igreja, irmão, peguei o jovem aquele dia. Eu não preguei raça de víbora não, irmão. Eu quase falei em Números 15: abre terra e engole esse povo, sabe? Eu preguei uma mensagem tão dura que alguns jovens estão aí. Eu mandei mensagem um por um depois. Falei: irmão, eu falei isso porque eu amo. Porque eu fiquei tão constrangido que eu falei. Porque o pai, ele defende o filho, mas depois ele vai corrigir. Aquela professora, eu acho que nunca mais fala dos meus, pastor. Entenda algo, irmão. Jesus nos chamou para poder dar visão para esse povo. Porque o povo hoje está tudo cego. Jesus nos chamou para levar luz às pessoas, se organizar para que a glória dele venha, para que a multiplicação venha, para que a bênção de Deus chegue até o povo. E ele diz mais para mim e para você: as pessoas estão cegas, meus filhos. Eu preciso de vocês para abrir os olhos deles. Por quê? Porque pregar a palavra, bispo Júnior, todo mundo prega. Está cheio de pessoa pregando, mas está levando a palavra de Deus como natural. E a palavra do Senhor, ela não é natural, ela é espiritual. O problema é que tem pessoas tornando ela natural. E o Senhor está falando comigo, com você hoje: filhos, eu vos chamei para abrir os olhos dos cegos. Eles precisam de pessoas. Jesus, quando enviou seus discípulos, disse assim: vai e dá vista aos cegos. Eu creio que nós podemos trazer para o âmbito espiritual, dizendo: tem muito cego andando por aí, tem muito cego em cima de púlpitos, tem muito cego pregando nas células, e muito mais cegos dentro das nossas células, precisando ter visão. As pessoas estão pegando a preciosidade de Deus, que é a palavra de Deus, e tornando ela normal. E aquilo que é precioso para Deus, tornado normal, não vai operar milagre, não vai gerar vida. E o Senhor me levou a um texto que eu sempre lia ele, nunca tinha entendido isso na palavra do Senhor. E ele me fez entender quando eu abri em João capítulo 9, pastor, do versículo 1 até o 12, vai contar a história do cego de nascença. E na hora que ele chega com seus discípulos, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, mestre, quem pecou? Ele ou os pais deles para que nascesse cego? Olha Jesus, nem ele nem os pais deles, é para que manifeste a glória de Deus. Tem muito cego aí que precisa ver a glória de Deus. Sabe quem vai mostrar para eles, irmão? Jesus não vai descer da glória para poder mostrar. Ele falou: eu deixei algumas pessoas que são minhas testemunhas para abrir os olhos deles. Não é para poder tomar nome, porque tem uns que querem o nome para falar assim: ó, eu estou famosão, eu sou o bambambam. Quando eu pego o microfone, não vai acontecer nada. Entenda algo, irmão. Eu estava lá esse dia no Rodrigo, lá na oficina, passou uma caminhonete anunciando: hoje eu estarei na igreja fulano de tal, vai lá, eu operarei milagres e maravilhas. Eu falei: olha, irmão, Jesus foi um idiota, morreu na cruz à toa. Já ia vir ele. Vocês estão entendendo, irmão? E ele diz assim: a minha glória eu não dou nem ao trem, nem a imagem de escultura. A glória é dele. Os filhos vai fazer com que o pai seja glorificado no filho, e não vai tomar a glória do pai. Jesus nos chamou para levar vida, abrir os olhos aos cegos. E Jesus, quando chega até o cego, o Bonfim, ele chega, o que ele faz para poder o cara voltar a enxergar? Ele gospe no chão, faz um lodo, unta o olho do cara e fala: vai no tanque de Siloé agora e lava os olhos.
O cara só voltou a enxergar depois que ele lavou os olhos no tanque de Siloé. E o Senhor fez: Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor está me levando aqui. Ele falou: vou fazer você entender. Porque a saliva que sai da boca de Jesus é como se fosse a palavra saindo. Eu creio que se Jesus cuspisse no olho dele, na hora ele já voltar a enxergar. Mas Jesus está dizendo: sabe o que o meu povo está fazendo com a minha palavra? Isso aqui, ó, pegando aquilo que é precioso, caindo no chão e contaminando ela, fazendo ela ficar natural, contaminada. É o que o povo está fazendo. Aí Deus unta o olho do cara e fala assim: ó, tá vendo? Meus filhos, não está acontecendo nada. Agora vai até Siloé, que significa enviado, e diz: vai lá na igreja que tem uns enviados meus lá, que eles vão dar vista a você e você vai voltar enxergando. Deus chamou você para dar vista aos cegos. Deus chamou eu e você para amar de verdade. Chega de brincar de ser igreja, crente. Deus não precisa de pessoas que querem fazer oba-oba na igreja. Deus está contando com o filho e está capacitando, irmão, creia. Ele te trouxe você para o lugar do batalhão dele, dizendo: eu vou preparar meus filhos, vou curar meus filhos, vou dar unção aos meus filhos. E quando eles voltarem, ele vai dar fruto, muito fruto, e vai permanecer a partir desse CPL. Eu queria dizer para você, já vou terminar, tá, pastor? Jesus hoje, Ele está dizendo: essa é a forma adequada de ser a minha igreja, de edificar a minha igreja, baseada em amor, organização e verdadeiramente levando vida a quem não consegue ter vida. Quando um dia um homem de Deus fala em profecia para mim que ia me usar, eu falei assim: pastor, o senhor deve estar louco, eu não consigo pegar microfone, eu sou vergonhoso. E era tímido. Minha mãe chegava parente em casa, ela falava: cumprimenta os parentes. Eu ficava. Aí ela empurrava assim: vai, menino. O mais antigo vai lembrar dessa palavra: seu jacu, bicho do mato. Não é assim que as mães falavam? Aí minha mãe falava: liga não, ele é bicho do mato mesmo assim. Eu falei: pastor, eu acho que isso aí não serve para mim não. Ele falava assim para mim: você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, filho. Eu desacreditava sempre. Ele falava: você vai pregar. Um dia ele pregar na rua com o pastor Meirelles, irmão. Como que é pregar com um homem que pregava 30 cultos no sábado, pastor? Sozinho, sem pegar a Bíblia na mão. Aí um dia eu cheguei no pastor Humberto. Falei: pastor Humberto, é o seguinte, Meirelão quer que eu prego. E deu B.O. Eu não sei. Aí o Humberto sentou eu de frente com ele, lá dentro daquela salinha de som, nós dois. Ele falou: cara, você tem que entrar no texto. Eu falei: só não quero ser Judas, pastor. Ele falou: vive intensamente aquilo que você lê como se estivesse lá. Irmão, já saí de lá, falei: agora. Primeira mensagem, Mateus 24, a volta de Jesus Cristo. Preguei em 15 minutos numa casa. Olhei para trás, o pastor Meirelles e o pastor Zumira chorava. Falei: ué, será que eu fiz besteira? E ele falou assim para mim: filho, eu nunca vi uma pessoa recém-convertida falar de Mateus 24 como você está falando, com tanta convicção. Porque um dia um dos meus pais falou para mim: vive intensamente aquilo que você está falando que vai falar. Quando você falar para alguém que você ama, irmão, ama de verdade. Não faça como você fazia. As pessoas chegam e falam: ora por mim. Você fala: eu vou orar, e nunca orou. Você chega lá e fala: e aí, orou? Você fala: orei. Você acabou de ser como Pedro. Tem momentos que é usado por Jesus e tem momentos que é o diabo que está tomando posse, porque você trouxe para o natural. Jesus está falando: filhos meus não pode ser natural, tem que ser sobrenatural. Filhos meus tem que ter minha unção, a minha presença. Então sereis as minhas testemunhas. Para ser testemunho de Jesus, ele precisou derramar o Espírito Santo dele em Atos dos Apóstolos, porque senão não precisava os discípulos ficar reunidos, pastor, era só ir.
Mas ele falou: fica em Jerusalém até que do alto seja revestido poder. Irmão, pela fé nós estamos aqui em Jerusalém, amém? E o Senhor vai revestir eu e você de poder, para que o amor dele seja verdadeiro no meu e no teu coração, para que eu e você aprendamos a ser mais responsáveis, organizados pela obra dele. Porque muitas vezes nós fazemos tantas coisas com excelência, mas a obra de Deus nós fazemos relaxadamente. Ele está dizendo: filho, eu vou ter prazer em te recompensar. E ele diz: eu vos chamei para poder levar a vista aos cegos. Ele falou: isso é a base da minha igreja. A base da igreja significa amor, compromisso, organização e verdadeiramente ser enviado para cumprir a obra do Senhor. Você está aí? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu pedi ao bispo para que pudesse orar, e ele abençoou. Estou na nuvem. Queridos, o que eu estou ministrando para você é porque um dia eu passei. O que eu estou falando para você, para tentar fortalecer a tua vida e abrir teus olhos à obra do Senhor, foi que um dia eu estava desanimado, cansado, e estava tentando fazer muitas coisas com a minha força. E Jesus falou: pare de ser ignorante. Quando você tenta fazer com as tuas forças, não vai acontecer. Passa a fazer o que eu te mando, você vai ver o que acontece. Irmão, eu não sei vocês, mas eu já apanhei muito e apanho até hoje. Palavras eu ouço todo dia, chega um mensageiro de alguém que está falando alguma coisa de mim. Antigamente eu ficava muito triste com isso. Antigamente eu me abatia muito e começava a fechar os olhos para algumas pessoas. Mas quando o Senhor começou a ministrar isso há algum tempo atrás, alguma das coisas que eu estou ministrando na minha vida, eu passei a colocar a pessoa no mesmo lugar que ela era na minha vida antes de acontecer qualquer coisa. Nós temos que aprender esse amor. Eu não tinha, querido. Eu estou falando porque eu sofri para poder chegar aí. Não é fácil você chegar a uma pessoa e falar: pastor, está falando de você. Esses dias tem um irmão que estava dentro do banco, um outro irmão chegou e começou a descer o pau em mim, pastor. O irmão puxou o celular e gravou a mensagem conversando com o irmão. Gravou. Falou: pastor, você quer ouvir? Eu falei: não, você já contou, por que eu quero ouvir? Esse também queria, pastor. Ele falou: pastor, só não deu um soco nele, ele estava dentro do banco. É o mesmo nível do que cuida de você, sabe? O homem chegou esses dias na igreja e falou: pastor, ora por mim. Estou com câncer de pele. Olha meu nariz, aquilo já estava marca. Eu abracei aquele irmão e chorei como se fosse pela minha filha, pedindo a ele: você faria o quê? O Senhor quer que a nossa vida saia daqui com uma unção diferente. Eu experimentei o que é paternidade agora, aconteceu há 4 anos atrás, e eu colhi agora o que é paternidade. Cuidei de um menino, pastor, até comentei uma vez que o senhor queria mandar ele para o seminário. E esse menino, passado uns dias, ele virou completamente a cara para mim, depois da visão da igreja, né? Ele virou as costas para mim, meteu o pau em mim. E aconteceram vários acidentes, várias coisas com ele. E o povo chegava: tá vendo? É porque você está fazendo isso com o pastor, você fez isso com o pastor Diego. Eu falei: para de falar isso aí. Passou-se vários dias, esse menino mudou da cidade de onde eu estava para Umuarama. Estava em outra igreja. E aí esses tempos atrás ele me ligou: pastor Diego, chorando, embaixo de choro, preciso falar com o senhor. Eu falei: amém, irmão, estou aqui. Ele falou: o senhor era a última pessoa que eu queria ligar, mas eu passei embaixo de muitos líderes e nenhum fez o que o senhor fez por mim. E ele falou assim para mim: eu preciso de um pai. Eu falei: vem aqui para minha casa hoje. Ele foi para minha casa, sentou, chorou muito,
contou a vida dele, não dava nada certo mais na vida dele. Irmão, se você soubesse que aquele rapaz fez e falou, você não queria mais ele perto de você. E um dia antes de tudo isso acontecer, eu falei para minha esposa: ele vai voltar ainda, e eu quero ser o pai dele. O novilho já está pronto. E ele me ligou e falou: pastor, eu trabalho em tal lugar, não é em Moarama. Ele falou: não necessito morar em Moarama, moro porque eu quero. Eu falei: faz o seguinte. Ele falou: minha família fica lá, Deus dará. O povo da igreja que eu estou, ninguém cuida de nós. Eu falei: o que te impede você de mudar aqui para Tapejara? Aí ele falou assim: nada. Eu falei: então pega a tua mudança e muda para cá, que eu vou cuidar da tua família enquanto você estiver fora. Ele está lá para a honra e glória do Senhor e está voltando a congregar conosco. Porque um dia o Senhor falou: aprenda a amar como o meu amor e não com o teu. Porque o teu amor, irmão, você ama até alguém te afrontar. Aí o teu amor acaba ali. Mas o amor de Deus vai além disso. Você está aí? Temos que amar, sermos organizados. E principalmente, Jesus está falando para você: filho, você vai sair daqui dando muita vida, você vai levar muita luz para a pessoa por aí. Você não vai mais condenar, você vai levar luz, filho. E as pessoas vão te amar, as pessoas vão ser gratas a você. Qualquer coisa que você precisar, as pessoas vão querer fazer por você. Sabe por quê? Ela vai olhar e falar assim: porque um dia você fez para mim, tudo que eu fizer ainda não é nada perante o que você fez por mim. Paz na terra, porque tudo que eu e você fizemos hoje não se compara com aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Feche os seus olhos. Eu queria que você pudesse olhar para dentro de si, analisar a si mesmo, pedir para o Bonfim louvar, e você pudesse olhar para dentro de você. Olha para dentro de ti, por favor. Eu creio que Deus quer já começar a renovar a tua vida desde já. Irmão, eu tenho certeza que muitos de nós estamos com um sorriso no rosto, porque estamos ansiosos pelo EPL, tudo que ainda vai acontecer, mas dentro nós estamos praticamente mortos espirituais, porque estamos sem força por causa de coisas que aconteceram contra nós. Chegamos aqui desanimados: pastor, minha liderança, se eu pudesse fechar minha célula. Não, a tua célula vai voltar lá, irmão, você vai voltar com um brilho diferente, e eles vão falar assim: eu quero esse brilho que você tem, eu quero seguir você, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser como você é. Deus vai fazer isso comigo, com você hoje. Olha para dentro de você, por favor. Enquanto o Bonfim e o louvor vai cantar, você ora para dentro de você, por favor. Como que está a minha, a tua vida? Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. É o teu momento com Deus, querido. Olha para dentro de você. Do tamanho da mão de um homem, mas este Deus está dizendo: eu te chamei. sua chuva vai. Você não conseguia ver acontecer, mas Ele está dizendo: agora eu te dei a forma que eu quero que você faça. A chuva Esse EPL de Deus está te preparando a forma que Ele quer. Curados, transformados, saradão, para que aonde você estiver, a glória dele vai descer. Aonde você estiver, vai chover bênçãos. As pessoas vão começar a chegar na tua célula, você não vai entender. Você vai dizer: eu não fiz nem evento ponte. É porque as pessoas estão dizendo: eu ouvi dizer o que está acontecendo na tua célula. do tamanho da Eu ouvi dizer como Deus está fazendo na tua vida, e vim aqui Este é o sinal. porque eu preciso ver da forma que você está vendo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover, Vai abrir o seu coração, vai se organizando aí com Deus.